você vai parar para cuidar e olhar para você ou a vida vai te parar? E aí, quando procura ajuda, já está num grau muito grande. Então, a mulher prioriza os filhos, prioriza o marido, prioriza os pais. Então, uma enxaqueca, ela pode ser um sinal importante de uma alergia, que uma alergia vai desencadear um problema grave no intestino. Tem sintomas que podem estar relacionados ao câncer. Câncer de colo uterino, câncer de colo do reto, câncer de intestino, né? Câncer do fígado. Então, sintomas silenciosos que se fossem olhados anteriormente, você teria identificado rápido. Quando a pessoa não presta atenção nos primeiros sinais, ela tende a agravar. Ela, Arissa. Ela é enfermeira com anos de bagagem, empreendedora na área de estética avançada, fundadora da clínica Aricim, onde une saúde integrativa com desenvolvimento pessoal. Ela é uma entendedora de empreendedorismo feminino e os desafios da maternidade jovem. Seja muito bem-vinda, Arissa. Muito obrigada. Tudo bem? Gente, a Arissa, eu conheci ela recentemente. Mas parece que eu a conheço há 1000 anos, porque essa mulher é incrível, assim. Ela conecta com umas pessoas de uma forma linda. Então, meus parabéns por isso. Obrigada. É um jeitinho muito único de ser, assim, de cuidar, de conhecer, de leveza. Muito bom. Sabe que antigamente era difícil ouvir isso sobre mim. É? Eu falava assim, será? E hoje é leve. Então, eu assumi esse papel mesmo de... Eu sou essa pessoa que as pessoas gostam de estar perto, tá tudo bem. Mas você não se reconhecia dessa forma? Ou você não queria ser? Eu não entendia, né? A terapia ajudou eu entender um pouco melhor esse meu lado, que é mais, assim, acolhedor mesmo, é o meu jeito. Então, às vezes algumas pessoas tinham uma impressão de exagero, não sei. E depois, com a conexão, elas me falavam: nossa, é muito bom estar perto de você, é muito bom quando você está por perto. Eu tinha uma outra impressão no início, de exagero, né? E aí eu também achava assim, será que eu não sou exagerada? Não é. É muito legal, inclusive, o trabalho que você faz, linkado com esse seu jeito. Parece que é perfeito, né? É um match perfeito. Porque o que você hoje... Conta um pouquinho, né? Conta um pouquinho. O que você faz hoje? Bom, para as pessoas entenderem o contexto. Para todo mundo entender, eu sou apaixonada por pessoas, pela saúde. Então, desde pequenininha, eu tinha uma admiração gigante pelo meu avô materno. Então, ele cuidava de todo mundo e eu falava, eu quero ser igual ao meu avô. E eu nem sabia o que ele era direito. Ele era um esperto. Curioso, né? Então, ele cuidava da gente, fazia injeção quando ficava doente. Então, eu tinha muito disso. Eu queria ser igual a ele, porque eu achava incrível. E a minha mãe também sempre foi assim. De entrar no meio de alguém que está engasgando e salvar, fazer massagem cardíaca. Vamos salvar essa pessoa. Incrível. E eu achava isso o máximo. E aí, bem jovem, eu já decidi que eu ia ser da área da saúde. Então, eu me envolvi. Com 17 anos, eu já entrei num curso técnico de enfermagem. E porque eu achava que ali poderia me ajudar a chegar no meu objetivo, de fato. Porque tudo que eu aprendi naquela época, eu trago até hoje para a vida. E depois eu fui me aprofundando quando eu voltei para a minha vida depois da maternidade, que eu consegui retomar meus estudos. Eu falei assim, é isso que eu vou fazer, vou cuidar das pessoas. Só que eu não tinha ideia que eu ia poder cuidar com as minhas próprias decisões das pessoas. E foi muito legal, porque aí eu descobri a integrativa no meio da enfermagem. Então, eu trabalhei no hospital por muitos anos, em 3 grandes hospitais aqui de São Paulo, público e da rede privada. E fui estudando. Meus pais foram envelhecendo, e aí a gente vai percebendo o quanto que a saúde é importante. E a saúde tradicional sozinha não faz as coisas que a gente precisa. E aí eu fui estudando mais sobre integrativa, descobri a ozonioterapia. A ozonioterapia ajudou muito no processo do meu pai ele tem uma doença grave nos olhos. E a gente conseguiu, através da ozonioterapia, da autohemoterapia, que ele pudesse fazer uma cirurgia. Então, a gente vai aprofundando, vai estudando e vai se apaixonando cada vez mais. E aí eu decidi, com terapia, como tudo na minha vida, eu preciso de uma voz terapêutica, a fazer essa transição de carreira. E
nos últimos 4 anos eu estava trabalhando paralelamente. E agora fazem 2 anos que eu só trabalho exclusivamente na clínica. Atendendo, executando prescrição médica, complementando esses tratamentos. Muito legal. Amor. Muito legal. Bom, basicamente, eu tô fazendo um tratamento também com a Arissa. E o que foi legal? Eu venho de uma pegada, assim, de... Primeiro, eu engordei muito. Em pouquíssimo tempo, eu engordei demais. Eu saí de 83 quilos, eu fui para 94. E aí, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu treino muito bem, eu me alimento saudável. Eu não vou falar que eu me alimento corretamente, porque a quantidade, às vezes, de fato, eu acabo excedendo a quantidade. Mas eu me alimento muito saudável, assim, no quesito de escolhas. Então, eu como comida de verdade. Mas, mesmo assim, eu não estava emagrecendo. E fui fazer os exames, fui atrás de fazer um check-up geral. E aí descobri, nesse meio tempo eu conheci a Arissa, a gente conversou, ela me deu algumas ideias do que eu podia fazer ali para descobrir algumas situações. E aí, quando chegou os resultados, né, não era à toa, eu estava com várias coisas bem assim, alteradas, descompensadas. Então, a tireoidite de Hashimoto, que é uma delas, minha tireoide estava sofrendo muito, estava bastante alterada. Falta de B12, vitamina C, vitamina D, um monte de coisa estava super mal. E aí, é isso que a Arissa faz. Eu levei os meus exames lá para ela. Meu médico já tinha me prescrito algumas coisas. E aí, a Arissa foi lá e complementou com outras coisas que são importantes para a minha saúde de uma maneira integrativa. Que aí que é interessante. Nós não somos apenas a tireoide. Nós não somos somente o pâncreas. Nós não somos somente, né? Nós somos integral. A gente precisa olhar para tudo de uma maneira geral. E é muito legal. Eu saí de lá, inclusive, eu fiz a primeira aplicação fazem uns 20 dias, por aí. Eu saí de lá outra pessoa. Eu entrei uma morta-viva, entendeu? E eu saí de lá outra pessoa. Então, gata, seu trabalho é extremamente importante. Muito obrigada por você ter tido essa luz já logo no começo. Eu acredito muito no integral. Então, a equipe tem que ser multidisciplinar. E eu acredito que ainda vai ser de verdade, não só no papel, uma equipe que todos trabalham junto para a melhora do paciente. Então, quando você passa no médico e ele tem o olhar dele clínico para diagnosticar uma doença, você passa numa terapeuta, uma psicóloga, que vai te ajudar na sua saúde mental, você passa num fisioterapeuta que vai te ensinar como você vai melhorar a sua postura. Todos os profissionais, eles fazem parte do tratamento, porque nós somos integral. Então, a saúde não é alternativo. Eu sempre defendo essa parte. Não é alternativo. Eu vou deixar de fazer isso para fazer isso. Eu vou integrar tudo que eu preciso fazer, de forma segura, com exames em mão, dentro dos sintomas. Então, às vezes, esses exames, eles vêm alterados na visão integrativa, porque se está perto do ruim, não tem que estar. E se está perto do bom, muito longe do bom, né? Não pode ser assim. A gente precisa equilibrar isso. Para tratar uma tireoidite, para tratar um intestino com hipersensibilidade. Então, são vários fatores de doenças metabólicas que, se não tiver tudo em equilíbrio, a gente não consegue tratar nada. E é bem comum, né? A gente vê esses problemas sendo tratados de maneira muito isolada. E aí, tá bom, tratou esse sintoma aqui, mas está estragando mais um monte de outros pontos. Tem muita coisa envolvida, né, com as medicações. Elas vêm, tem muito estudo. Eu acredito muito na ciência. É importante, mas uma coisa leva a outra. Então, assim, como se fosse uma escada rolante. Vai cair, só tende a descer. Uma cascata, né? Isso, exatamente, uma cascata. E olhar só um sintoma, você não vê o paciente como um todo. Estou com enxaqueca. É só enxaqueca, né? E você está acostumado a sentir enxaqueca. Aí você está percebendo porque está insuportável. E aí você toma um remédio para enxaqueca no pronto-socorro. Você toma uma bombinha lá com várias coisas e a enxaqueca vai, ok. Só que tem outras coisas por trás disso. E o profissional precisa olhar isso. É importante entender por quê, há quanto tempo, né? E aí a gente só vai buscar ajuda também, né? Quando já está
quase no... Já estou falecendo, aí eu vou buscar. Ou alguém leva, né? Você morrida pro hospital. Exato, exato. Engraçado você ter colocado isso, porque eu mesma conheço várias pessoas ao meu redor que têm essa... Eu sou uma delas, inclusive, que tem essa tendência de... sei lá, sentir uma dor no estômago. Beleza, senti uma dor de estômago aqui, vou lá e tomo um remédio. Esse remédio, ele vai tratar a dor de estômago, mas ele tem seus pontinhos ali. Só que essa dor de estômago, ela não é uma simples dor de estômago, ela vem de algum acúmulo, de alguma coisa, né? De algum processo até emocional. A gente precisa olhar para isso também, né? Porque o corpo ele vai dando sinais. Então, para chegar numa dor absurda no estômago, na barriga, você veio sentindo outras coisas anteriormente. Então, não está dormindo bem, passou um estresse grande, o estresse desencadeou um sintoma que você já estava sentindo de forma silenciosa. Então, olhar para o início de como começou aquilo é importante. Porque as ferramentas, elas vão ser diferentes. Realmente, se você tomar... Tudo que você toma, ele tem uma forma de metabolizar. Então, vai cair no estômago, vai ser metabolizado pelo fígado, vai ser metabolizado pelo rim. E como esse rim tá para receber, como esse fígado tá para receber, e o excesso vai estragar. Aí temos as hepatites medicamentosas, que não acontecem assim, não é tão comum com de pessoas tão jovens, mas depois dos 40 a gente vai vendo muitas pessoas desenvolvendo problemas graves no fígado por conta de medicação que foi tomando assim, aleatoriamente. Justamente por isso que tem as prescrições hoje, né? Tem coisa que você não compra sem prescrição. Porque todo mundo tomava todos os antibióticos e criou uma resistência muito grande. Então, não tratava mais. Então, precisa ter as regras para as pessoas obedecer e não fazer coisas... Não sobrecarregar. Exatamente. Mas, mesmo assim, ainda tem. Tem. Inclusive, os chás é super bom, é natural. Mas tudo que é excesso, tudo que é fora de contexto, não é bom. Não, menina. eu trabalhei um tempo com uma pessoa... E aí, ela vinha. Olha, tô tomando chá disso, daquilo, para isso. Na maioria das vezes, era chá para emagrecer. Na maioria das vezes. E aí, um dia, ela chegou arrastada para trabalhar. Arrastada. Assim, acabada. E aí eu fui... mas o que aconteceu? Ai, não sei o que aconteceu. Eu tô... assim, que eu não consigo nem pensar mais no banheiro. Que eu não aguento mais ir no banheiro. Que não sei o que lá. E ela tava mal. Arisa, você não tem noção. Eu imagino. Até que a gente descobriu. Ela fez um chá de orégano. E assim, ela fez forte o chá. E depois a gente foi ler um pouco sobre. E realmente, assim, nossa, desencadeava um monte de coisa. Intoxicou. O fígado dela não aguentou. Aumentou todas as enzimas, provavelmente. Ela ficou totalmente intoxicada. Aí sente mal-estar. Aí ela, mas foi só um chá. Eu não imaginei que o chá... E realmente, mas assim, não era só aquilo, né? Ela já vinha de uma pegada de toma chá disso, toma chá daquilo, toma chá daquilo outro, sem imaginar que, gente, medicamento... A proporção, o medicamento vem disso, né? É um medicamento. Então, mas foi o assim... que funciona para o outro, não funciona para mim. Então, por isso que a gente fala que os tratamentos são individualizados. Não dá para repetir para você o que eu vou repetir para sua irmã, para o seu filho. Nós somos diferentes. A gente tem uma forma... Você vê, fica super bem tomando um sorinho de vitamina C. Outra pessoa sente mal-estar, queda de pressão. Então, por quê? Porque dentro dela funciona diferente. E aí você vai tomando os chás, os remédios que as pessoas indicam, o comprimidinho ali no contrabando, no mercado negro. E aí vai parar no hospital, numa cirurgia de emergência. E pode até vir a óbito, né? E deixar as pessoas que você ama. A gente tá rindo, mas é muito sério. A gente... Não, mas eu não tô rindo. Mas eu é não tô rindo com engraçado. maldade. É porque, assim, a gente também... Aqui e você também junto, né, gata? Não dá muito certo, mas... Dá certo, adorei. Mas eu acho que, assim, é porque realmente chega a ser cômico o quanto as pessoas, tipo... Estão doentes mentalmente. Então, é uma busca de uma saúde, de uma estética, na verdade. Porque não é de saúde. É de uma estética que ela tá vendo distorcida no espelho, que a gente já falou sobre isso. Exato. A distorção da imagem é tão grande, porque a pessoa tá tão doente, querendo parecer algo, ser algo, que ela não consegue enxergar o quanto ela tá se prejudicando.
E é para o outro, né? Porque ela não se enxerga e ela quer ser aprovada pelo outro. E aí fica nessa busca de arrumar as coisas, mas também não facilita para que aquilo que ela está buscando ajude também. Porque as coisas vêm para ajudar. A gente não pode endemonizar o chá, né? Ou o que tem hoje no mercado para fazer. Mas ele vem acompanhado de algumas atitudes que só a pessoa que pode fazer. Mas as pessoas não querem. É isso. Elas querem o fácil, o rápido. Inclusive, esse é um dos pontos, assim, que eu venho trabalhando com algumas pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso emagrecer. Eu tenho consciência disso, até porque eu estou com 93, agora eu acho que eu baixei para 92. Mas assim, eu tô baixando devagarzinho, entendeu? Eu tô aqui no meu tempo, eu tô fazendo meu cardio, eu coloquei uma meta de cardio agora. Você não fazia, né? Não fazia cardio, então eu tô fazendo cardio. Eu tô cortando algumas coisas, realmente excessos, então eu tô tirando os excessos. Tá tudo bem. Pra mim, eu não tô me cobrando tanto essa pressa pro emagrecimento. Mas assim, a quantidade de pessoas que já chegaram em mim e falaram: aplica o Mounjaro porque você vai... Cara, eu não falei que eu quero com pressa. Eu não falei que eu quero agora. Eu falei que eu estou no processo. Eu estou no processo. Isso é saudável. E também é saudável quando se você entender em algum momento que você precisa. Exato. Mas dentro do processo, entendendo. E aí é onde entra a questão. A impressão que dá quando eu falo que hoje eu não vejo necessidade de eu usar Mounjaro. A impressão que dá é que eu estou demonizando, mas eu não estou demonizando. A ideia não é essa, não é essa. Até porque eu vejo que realmente tem pessoas que tiveram mudaram resultados, a vida. E tiveram resultados, assim, incríveis. São pessoas que realmente passaram por vários processos para realmente ver, não, realmente eu preciso de uma ajuda, eu preciso de algo a mais. E tá tudo bem. Para mim, eu acho que a pessoa ir com essa consciência, beleza. Mas a forma como está sendo feita agora, de uma maneira assim, tem pessoas que eu admiro, que eu amo, inclusive, mas que eu vejo que tá se acabando. Tá se machucando. São pessoas que já são magras por natureza, sabe? São lindas, são mulheres, assim, que eu admiro muito. Mas que, infelizmente, sabe, ainda... Tem que ser aquela questão de eu tentei as outras coisas, porque tem indicação para alguns casos. E quando tem indicação, ótimo. E o que tem que tomar cuidado? Porque teve uma indicação mais restrita e hoje essa indicação está mais ampla. Por conta da preocupação das vendas, né? A pessoa quer ganhar dinheiro. Então, o profissional que quer ganhar dinheiro a todo custo, ele vai fazendo. Ele vai fazendo, vai oferecendo, vai fazendo. E aí, a gente não pode classificar esse profissional como isso ou aquilo, porque é de forma geral. Tanto da classe que deveria, de fato, organizar de uma forma segura, quanto das outras classes que se sentiram à vontade para entrar na onda. Então, é preciso ter cuidado e não é endemonizar. Respeitar o processo de cada um, se realmente precisa. Tem indicação, tem várias doenças sendo estudadas que estão sendo beneficiadas com o uso. Então, quando é seguro, quando é de uma forma consciente, porque é uma medicação que causa vários efeitos colaterais. Em algumas pessoas, não. Em outras, vários. Então, tem que ser acompanhado, não é aleatório, depois para. Então, é bem complexo, não é tão simples assim. E a gente sabe que não é. E quando fala, você parece ser a chata. Parece que você não apoia, que você está endemonizando. E talvez você seja, em algum momento, essa pessoa que vai fazer, ou não. Entendeu? Isso, exatamente. Mas a gente não pode opinar mais. As pessoas não podem opinar sobre nada. É o meu ponto de vista para mim, sabe? Tipo assim, olha, o meu ponto de vista para mim é esse. Mas... Cara, tá tudo bem. Inclusive, eu tenho acompanhado o processo de algumas pessoas bem próximas a mim que estão utilizando. E algumas pessoas realmente não tiveram nenhum sintoma. Poxa, que legal. Mas tem outros que... Muita dor no estômago, muito desconforto, muita ansiedade. E assim, talvez nem seja por conta. Por conta. Mas...
poxa, depois de... Eu sou muito observadora, tá? Depois que começou a usar, não tá conseguindo mais dormir. Não tá conseguindo... Peraí, tem alguma coisa que pode sim estar desencadeando. Talvez o processo, tipo, eu já queria ter alcançado o milagre. Magras. É gostoso, gente. Então, é lindo olhar no espelho e exato. se ver como você gostaria. Exato. Mas não é de um dia pra noite. É devagar também. Mesmo fazendo dessa forma, é devagar. A pressa atrapalha. É isso. Quem tem pressa come Come frio? quente, né? Então... Quem come frio? Não, quem tem pressa come quente e queima a boca, não é? Entendi. Não, eu não sabia desse... Não? Não. Mas quem tem pressa vai comer... Se for, eu gosto já ia falar de comer come quente. cru, não é? Come cru. Eu sou dessas que inventam uma... Eu acho que Tá tem... bom, quem tem a gente pressa. acabou de determinar aqui que quem tem pressa come cru, pronto. Isso. É isso. Legal. Depois a gente tem certeza da... Depois a gente dá uma pesquisada, qual que é, de fato... O termo utilizado. O tema, né? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o ponto que a gente estava falando, sobre se acostumar a se sentir mal, né? Uma época, quando eu era adolescente, eu estava passando por um processo bem complicadinho ali, e aí eu desmaiava direto. E a minha impressão é que eu falava assim, gente, para que viver? Para que viver se a gente vive sempre sentindo esse mal-estar? E aí passei por um processo bem caótico, bem difícil, mas não vem ao caso agora. Mas isso, eu penso que é uma coisa comum, né? É muito comum entre as mulheres. Principalmente, eu vejo. Tá. O homem, quando ele fica doente, é muito perceptível. Porque eles estão sempre bem. Então, quando vem algo que prejudica a saúde, é perceptível que que não tá legal. A mulher não. A mulher já vem desde a primeira menstruação. Né? E até antes disso, com outras questões, né? Familiar, de estrutura, enfim. Então, a gente sente cólica, sente dor, e aí você vai crescendo, se acostumando com aquela dor. Então, as outras dores vão vindo e você vai se acostumando. A mulher sofre mais nos relacionamentos, pelo menos visivelmente, né? A gente vê as mulheres sofrendo muito mais com término, enfim. E vamos crescendo com essa coisa de dou conta. Então, a mulher trabalha fora, a mulher trabalha em casa, a mulher tem que dar conta dos pais. É a mulher que se preocupa com os pais. Né? O irmão, tipo assim, minha irmã já está resolvendo. E vamos nos acostumando. Então, e conforme vamos envelhecendo, 35 anos, 40 anos, o nosso metabolismo vai ficando mais lento. E essas dores se intensificam. Dores emocionais, inclusive, que não apareciam tanto, porque sou jovem, bonita, estou inteira, então não aparece tanto. Então, conforme vai envelhecendo, as dores vão ficando mais evidentes. Só que é isso. Então, começa a falhar o motor. E aí, quando procura ajuda, já está num grau muito grande. Então, a mulher prioriza os filhos, prioriza o marido, prioriza os pais. Normalmente, a gente não pode também generalizar, porque nós somos, né, diferentes. Mas é isso que acontece. A pessoa, ela está acostumada com isso e ela não vê os sinais. Então, uma enxaqueca, ela pode ser um sinal importante de uma alergia, que uma alergia vai desencadear um problema grave no intestino. Tem sintomas que podem estar relacionados ao câncer. Câncer de colo uterino, câncer de colo do reto, câncer de intestino, né? Câncer do fígado. Então, sintomas silenciosos que se fossem olhados anteriormente, você teria identificado rápido, né? É óbvio que a gente não consegue tirar o destino das pessoas, né? Cada um vai viver a sua história. Mas falando de saúde, quando a pessoa não presta atenção nos primeiros sinais, ela tende a agravar. Então, quando está lá no hospital, porque eu vi bastante em UTI, né? Em centro de intensificado, pessoas que começaram com pequenos sintomas e tinham aneurisma, né? Então, ficou anos com esse aneurisma. E depois teve que fazer uma internação, uma cirurgia de urgência. Aquela pessoa que vive no automático, que tem que dar conta de tudo. E eu sempre falo para os pacientes, você vai parar para cuidar e olhar para você ou a vida vai te parar? Ninguém vai embora antes do tempo. Mas sofrer nesse período é opcional, às vezes.
Opcional por quê? Porque mesmo que a pessoa não tenha um convênio médico, a gente tem políticas que a pessoa pode demorar, mas ela pode ir numa UBS, ela pode ir num pronto-socorro. E mesmo que ela não entenda tanto daquilo, se ela tiver alguns resultados, ela já consegue, de certa forma, ter pelo menos parâmetro para entender o que está acontecendo. E às vezes não está acontecendo nada fisicamente, né? Biologicamente. Mas emocionalmente. Então, a depressão silenciosa, parou de sair com as amigas, parou de pentear o cabelo, parou de ter a sua higiene do jeito que tinha antigamente. Sinais de depressão que vão levando a pessoa a outras doenças, que é importante avaliar, se olhar, né? Arissa, há pouco tempo eu descobri que eu tive depressão já 2 vezes. E eu achava que eu era preguiçosa. E nessa época, assim, eu não tinha energia nenhuma. Quando eu entrava dentro de casa, eu não tinha energia nenhuma. Mas eu saía para trabalhar e no trabalho eu me forçava a sorrir para todo mundo, a falar com todo mundo. Eu nem pensava, eu meio que agia ali de maneira tal, fazia o que eu tinha que fazer. E às vezes alguém falava assim, nossa, tem um cheiro estranho aqui. E eu sabia que era eu. Eu morria de vergonha. Mas eu chegava em casa e eu morria, de fato. Eu ficava... E aí eu me culpava demais, porque a Rebeca queria brincar e eu não tinha força para brincar. E eu não conseguia fazer. Não conseguia. Eu não tinha força. Hoje você entende que era depressão. E a depressão, ela pode estar atrelada a algumas outras coisas. Por exemplo, o intestino inflamado, ele não tem uma boa absorção nem produção de hormônios que são específicos formados no intestino. E aí, acaba desenvolvendo, porque você tem baixa serotonina, não tem estímulo, não tem alegria, não tem energia, não tem boa absorção dos nutrientes. Aí você tem um ferro mais baixo, uma vitamina D mais baixa, a vitamina C. E aí isso vai contribuindo, porque não absorve. As fezes ficam muito tempo no intestino, tipo aleatório, que eu tô falando das fezes aqui, né? Mas assim, as fezes ficam ali porque a pessoa não faz cocô todos os dias. E aí aquilo vai liberando toxina no seu organismo. Você vai reabsorvendo aquilo que o seu organismo já disse que você não precisa. E vai inflamando, vai intoxicando, e a cabeça da pessoa vai ficando estressada, cansada, não tem vitamina, tem parasita no intestino, não faz cocô, e desenvolve uma depressão. E aí, associado a isso, vem as outras doenças. E aí você, eu estou doente. Só que eu não como bem, eu não me relaciono bem, eu não tomo sol, eu não cuido de mim, eu só cuido das outras pessoas. Aquela dorzinha de cabeça que estava te avisando, né? Aquela enxaqueca que estava te avisando que tinha algo errado com a sua alimentação, foi ignorada. E aí você desenvolve realmente, de fato, uma doença autoimune que poderia ter sido evitada porque se você tivesse prestado atenção que o queijo estava te fazendo mal. É isso mesmo. Isso é muito interessante porque até a minha filha tem um problema sério de intestino. Até a Rebeca tem um problema sério de intestino. Ter que ir parar, fazer aquela colonoscopia, que ela foi sedada. E aí eu vi ela apagando, né? Porque a criança tá aqui, acabou, morreu. Você viu quando você Nossa, eu saí aos prantos, né? Pra esperar ela fazer o exame. E quando ela terminou o exame, a médica veio e perguntou assim pra mim, como é que é a alimentação da Rebeca? Basicamente, a alimentação da Rebeca era a mesma que a minha e do meu marido. E eu comecei a falar. Nessa época, o Daniel estava com mais de 150 quilos. Meu Deus. A gente se alimentava, assim, basicamente de aquele Hot Pocket, que a gente comprava um monte congelado. Salgadinho. Assim, toda vez que eu ia no mercado, eu tinha que trazer... Era basicamente 2 crianças que casaram, tiveram um filhinho. E a gente estava vivendo a nossa infância ali. Brincando de casinha. Um monte de iogurte, assim, da Net. Que delícia. E aí, a médica começou a perguntar pra mim como que era a alimentação dela. Eu comecei a contar. E conforme eu ia falando, parece que eu tava falando pra eu mesma. Porque... Aí você começou a se ouvir, né? Eu fiquei consciente do que eu estava comendo, do nosso alimento. E aí, a médica ia fazendo assim... E eu, meu Deus do céu. Olha só. E nada. A gente não comia nada, assim, muito saudável e tal. A partir desse dia, aí a médica começou a falar, olha, a Rebeca tem o
como que chama? O nosso Ela intestino. O intestino dela tinha como se fosse uma pele bem, bem delicada. Como se fosse uma gelatininha ali. Ela falou, existe duas opções. Vocês começarem a se alimentar bem e o intestino dela não ficar sendo ferido pelas coisas que vocês estão comendo, porque como não está comendo coisas saudáveis, fibras, etc., tá machucando esse canal dela. Ou você pode fazer a cirurgia. E a cirurgia funciona assim. Você explicou tal como é que funcionava a cirurgia. E eu, tipo, não, de jeito... Tipo assim, não era uma opção. Uhum. E aí eu voltei para casa de táxi com ela. E a gente voltando para casa e eu falando com o Daniel. Tudo que a gente ia precisar fazer. Olha, a gente vai precisar comprar só coisas integrais. A moça falou que a gente vai precisar comer muito legumes, verduras e não sei o que lá, tal. Porque a gente até comia de tudo. Mas é muito mais fácil, é muito mais cômodo. Mais fácil, exato. Né? E a partir daí, a gente mudou a nossa alimentação, assim, da água pro vinho. As pessoas iam em casa, tipo, sempre vinham aquele monte de besteira. E aí começaram a ver a salada de macarrão integral com não sei o quê. Tipo, aquele monte de coisa verde colorido. Cenoura, batata, exato. Batata cozida, né? Mas eu só fui acordar... Não quando pelo meu mal-estar. Que você ama, exato. Né? Nossa, isso é muito... Eu acho que é muito doído também pra gente. Quando a gente olha o nosso filho ou alguém... Porque tem mulher que não tem filho, né? Uhum. Então, a gente tem que olhar para essas pessoas também. Quando a gente olha uma pessoa que a gente ama muito, sofrendo, a gente... E pensa, pode ser minha culpa, que é outro ponto da mulher, né? Minha culpa. Não era culpa do casal, né? É a mulher que não tá cuidando da alimentação dos filhos. Isso bate mais forte, porque aí sim vem a mudança, né? E a criança... Eu vi até você falando sobre isso, né? Que como a criança faz a nossa cabeça mudar para algumas decisões que a gente toma. Que a gente não tomaria sem, né, ter o filho. E... Quando você começa a comer fibra, quando você escolhe comer melhor, você acaba alimentando melhor sua família. E tem gente que precisa que o outro faça isso para que ele faça também. Então, eu vou comer bem quando meu marido só come pizza, então eu tenho que comer pizza com ele. E os filhos também comem a pizza. Só que cada filho é diferente. E aí um filho tudo bem comer pizza e o outro não, vai parar no hospital. E aí essas mudanças têm que ser de dentro para fora. E não é dieta. Não vou fazer uma dieta alimentar para limpar o intestino da Rebeca. Eu vou fazer uma mudança de hábito. Vou fazer escolhas. Exato. Qual é a minha escolha? Eu posso pegar um salgadinho aqui na prateleira, um Ruffles, e eu posso comer batata feita na air fryer, eu mesma preparei. Então assim, tem várias formas da gente mudar essa alimentação e ser mais divertido. Mas precisa ser hábito. Correr é um hábito, fazer cardio é um hábito, ir para academia fazer musculação é um hábito, estudar é um hábito. Então, são coisas que para o nosso cérebro é um pouco mais difícil. Porque o fácil, ele adora, vamos lá, vamos destruir tudo que a gente tem dentro da gente. E para ele aprender é criando esse hábito. E aí você tem uma filha que vai fazer você obrigada fazer uma dieta junto com ela, porque não dá pra você comer, né, a pizza e ela ficar olhando. Aí você não come mais. E aí é Deus falando pra você, que eu falo isso também. Às vezes Deus usa estratégias pra mudar toda a nossa vida e a gente não entende. Ai, eu tô sofrendo, porque agora coitada. Não, gente. Se tem jeito, vamos ir pelo caminho do jeito, né? Perfeita colocação. Porque eu costumo colocar isso, tipo, tá, se eu tô sofrendo isso, eu coloco assim, Deus me deu uma provinha. E essa provinha é para ensinar alguma coisa. O que é que ele está tentando me ensinar? Eu acho que é uma forma estratégica, porque já que a gente não... Porque ele fala com a gente, né? Ele fala. Ele vai dar uma situação para que a gente olhe de uma forma melhor. Eu não vejo como castigo. Não. Nenhuma doença, nenhuma situação que a gente passa é necessário por alguma razão. E a gente usar isso como... já que eu tenho que fazer, eu vou fazer, vou aprender a fazer, vou fazer legal e vai ser bom para todo mundo, de uma forma mais positiva e não tão sofrida. Exato. Porque, realmente, fazer uma cirurgia numa criança é muito mais sofrido do que mudar o hábito, né? A minha irmã falou para mim uma época assim, eu prefiro, há muitos anos atrás, eu não era da integrativa ainda, e ela falava assim, e eu sempre fui muito magrinha. Depois, de uns 10 anos para cá, que eu dei uma engordada muito grande, depois eu emagreci novamente.
Mas eu era sempre magrinha. E aí ela falou pra mim, eu prefiro ser feliz do que comer. Porque pra ela, naquela época que ela estava na dieta, era muito melhor ela estar feliz com o corpo que ela desejava do que ela comer comigo, que não ia acontecer nada comigo, aquela pizza que eu queria, porque pra mim estava super divertido. Então, eu prefiro ser feliz. Aí eu falei assim, mas eu estou sendo feliz comendo. Isso não é, mas isso não é tanta felicidade. Não é, é porque é uma cultura do brasileiro que comer, tudo a gente faz comida, tudo tem que comer, é muita comida na mesa, é desnecessário isso. A gente tem que comer para se alimentar, para fazer nosso corpo funcionar. Para que 2 lanches? Para que a pizza inteira? Para quê? Porque não é mais fome, é uma fome emocional. Emocional, exato. É tapar o buraco de alguma emoção, de alguma dor que está ali aberta e você está querendo... Eu vejo muito isso em mim. Eu tive um período onde eu consegui emagrecer muito. Eu cheguei a 72 quilos. Só que eu emagreci demais sem massa muscular, então eu fiquei parecendo só a cabeça, né? Mas foi uma época onde eu consegui fazer isso. E de uma maneira muito saudável. Só que na época que eu estava fazendo isso, eu lembro muito do meu terapeuta, ele ficava me perguntando, porque eu chegava e falava assim, nossa, ontem eu pisei na jaca, e não sei o que lá, e aquela culpa que eu tinha comido um monte, tá? Aí ele falava, tá, o que aconteceu antes de você comer? Eu cheguei do trabalho, eu estava estressada. Não, tá, mas o que aconteceu no trabalho? E aí ele ia descobrir o que tinha acontecido, qual era a ferida emocional que estava ali, que aí eu chegava em casa e eu queria tapar essa ferida comendo. Então, ao invés de eu gritar, de eu ficar nervosa, de eu falar o que eu precisava falar, eu ia lá e comia. Então, ele fez muito essa estratégia de buscar a razão pela qual eu tinha atolado o pé na jaca. É a fome emocional, né? A fome de não resolver as coisas, de carregar a sacola das pessoas. Eu gosto muito dessa parte. Queria até, sabe, ir um pouco para psicologia, estudar mais um pouco sobre isso. Talvez eu até estude. Mas as emoções, elas estão muito atreladas ao nosso comportamento alimentar. Então, a gente tô triste, ou a bebida, né? O vício, a necessidade de ter algo na boca para suprir. E aí a gente come errado. E quando come certo, poxa, Arissa, eu como super certinho. Só como arroz, feijão, carne e salada. Meu prato é cheio, eu como 3 vezes o arroz e feijão. Então o problema tá aí. Com quantidade, né? Come por quê 3 vezes? Levanta, né? Eu até sugiro. Quer comer a pizza? Você vai escolher esse dia para comer, você já sabe tudo o que vai acontecer com você, o que a farinha te faz, o que aquele molho industrializado vai te fazer. Coma um pedaço, né? Não fique lá até acabar todos. Dá uma volta. Quando você voltar para a mesa, não vai ter o mesmo sabor. Não vai ter o mesmo sabor. É isso. É exatamente isso. O que eu tenho colocado para eu fazer, assim, não é sempre que eu tô conseguindo. Tem hora que eu vejo, igual ontem eu tava conversando isso com a minha mãe, que eu tô trazendo isso pra consciência. Nossa, mas você viu aquele dia que eu fui comer um macarrão, eu comi eu tava satisfeita já, saladas, não sei o que e tal. O que eu fui repetir foi só o macarrão, eu não fui repetir o restante das saladas e etc. Então, eu tô trazendo isso pra consciência, mas assim, estão mais espaçados, sabe? Tá sendo porque uma coisa... Porque você já percebeu. Exato. Isso. E aí, quando você escolher repetir, porque a salada... Se você comer... Uma dica. Quem gosta muito de comer, começa pelas saladas. Come as saladas primeiro, depois você vai pro gostosinho que você quer. Depois que você terminar, a sua fome não vai estar igual. A fome emocional também não, porque a salada você pode comer numa quantidade maior. E aí você tem uma saciedade maior, e aí dá um quentinho no coração que você comeu. É isso, é exatamente isso. Eu acho que esse tipo de hábito, que é muito difícil a gente ver pessoas com esse hábito, né? Por exemplo, a Alice, ela tem a diabetes tipo 1. A gente passou esses dias com a nutricionista dela. E aí, a Nutri, ela começou a falar sobre algumas coisas ali que talvez a gente precisasse adequar nos hábitos alimentares da Alice para que a glicemia ficasse cada vez mais constante, mais certinha. Aí, ela falou assim, a ideia não é não comer a pizza. A ideia não é essa. A ideia não é comer a pipoca sem a manteiga. Não é essa.
mas é medir a quantidade. Então, vai comer a pipoca, coloca ali um potinho, e é esse potinho que vai ser o potinho da Alice. Só que aí, ela falou isso pra Alice e veio pra mim, né? Mais uma vez. Ah, entendi. Então não é pra eu comer o baldão de Então pipoca não inteiro? preciso pôr pra ela o balde inteiro e sentar junto. Mesmo que for dividir. Não. Mas são hábitos que eu percebo assim, que tá trazendo um bem-estar pra geral em casa, né? Se eu não faço isso pra Alice, assim como a maioria das casas não fazem, ela vai sofrer. Quem paga o pato no final, ela, com certeza, com a saúde dela e bem-estar dela. Mas e nós? A casa inteira, inclusive. E as pessoas que criticam até as mudanças de hábito da família dos outros não vai estar junto lá na Não hora vai estar lá. Então, deixa que critique, né? Um outro ponto que eu combinei com as crianças e está sendo bem interessante em casa é tirar o refrigerante. E aí, tem algumas coisas que eu super acho interessante. A Milena, inclusive, fez isso comigo. Que é as pequenas mentirinhas... Que você conta pra você mesmo. Não. Ou pros outros. Para as crianças, por exemplo. Pra gente criar algumas regrinhas, tem algumas mentirinhas que a gente coloca. Mas que são mentirinhas verdadeiras até. Porque, por exemplo, a Milena um dia... Eu tava com um monte de H2O. Levei as crianças para um piquenique e levei um monte de H2O. Porque H2O não é refrigerante, né? Não. E não é água saborizada. Na minha cabeça era isso. Tá bom. Aí, quando a gente chegou, a Milena falou, não, cunhada, as minhas crianças não tomam isso. Isso daí, inclusive, é refrigerante. Eu falei, não é refrigerante, não tem açúcar, não sei o quê. Não tira a minha felicidade, né? Eu tava puta com ela. Aí... Ela falou assim, isso daí tem gosto de detergente. Tem mesmo, na minha opinião. Menina, aí eu vou tomar um negócio que gosto não tinha de detergente. Né? Eu falei, Milena, por que você falou isso pra mim, cara? Que agora esse negócio ficou com gosto de detergente. Ela falou, ótimo, que fique com gosto de detergente mesmo. Tá bom. E aí, esse ano, a gente viajou no começo do ano. As crianças tomaram muito refrigerante. Nos Estados Unidos, é uma cultura muito forte. Né? E aí, quando você vai comprar qualquer lanchinho, vem um negócio de refri desse tamanho. Com refil. E com refil. Você vai lá e você, né, toma quantas vezes você quiser. Eu busquei o máximo que eu podia tomar água. Em diversos momentos, todo mundo pedia refrigerante, eu pedia água. Porque realmente eu tô evitando esse palatável muito forte, né? Você vai ver como vai ficar mais intenso isso. É incrível isso. E aí, só que eu colocava para as crianças, vocês não tomaram água hoje? Cadê a aguinha? Vamos tomar água. E levava a garrafinha para tudo quanto é lado e tal. Imagina essas crianças, o que tá acontecendo com a minha mãe dando água toda hora? Porque eu queria falar, gente, porque tem um estudo, né, que se você toma um copo de refrigerante, para você limpar o sistema, eu acho que você tem que tomar 6 copos por... Enfim, não sei. Mas... Não fica no organismo. Você já viu uma Coca-Cola para desentupir uma pia? Sim, então, o que eu usei de mentirinha do bem, que eu digo, eu falei para as crianças, eu falei, gente, Coca-Cola, qualquer refrigerante, tem detergente dentro. Então, você não consegue... Corrói, machuca, faz lesão. O meu filho, agora, ele vê as pessoas tomando refrigerante e fala, mãe... Coitado. Tá tomando detergente, mãe, sabe? E aí, a gente tá conseguindo, aos poucos, colocar isso. Mas, é comum as pessoas irem visitar, por exemplo, e levar o refrigerante. Olha, eu trouxe o refri pra gente hoje. Mas você sabe que isso vai mudando até os amigos? Porque é contagiante. E a vida vai te trazendo pessoas parecidas com você. Amém. Por exemplo, na minha casa, as pessoas que frequentam a minha casa, pouquíssimas levam refrigerante. Os meus filhos não tomam refrigerante por decisão deles. O meu filho é rato de academia por decisão dele, não foi meu exemplo. Ele está dando exemplo para mim. Então, a gente vai começando a atrair pessoas que pensam como a gente. E as pessoas que não pensam, elas vão se afastando naturalmente. Ou elas vão na onda, mas isso é tão natural que não percebemos.
Então, você falando agora, eu percebo hoje que na minha casa, as pessoas que frequentam a minha casa, pouco levam refrigerante. Ai, que bom, né? Pouquíssimo. Então, eu acredito sim que isso vá mudando. Inclusive, uma amigona minha esses dias foi me visitar e levou. Ela, poxa, por que você não me avisou? Eu não traria, era só você Eu achei me falar. que as crianças gostavam. Exato. Ela sempre viu a gente tomando, né? Então, tipo, não era um problema. Mas o que é legal agora é que vocês estão numa fase de transformação e as pessoas veem, né? Aí ou elas vão elogiar muito e vão achar o máximo e vão entrar e vão participar, ou elas vão criticar muito. Que tá tudo bem também. E tá tudo bem, porque as críticas mostram pra gente que alguma É igual coisa a tá Milena. acontecendo. A Milena, quando ela me falou, eu meio que dei uma ai, pelo amor de Deus, pra que isso? Isso é demais, tal. Mas não, ela tá completamente certa. Poxa, por que eu vou viciar o paladar da minha criança, que nem sabe o que é isso, E é vício. pra depois, lá na frente, ela sofrer igual a gente adulto, que tem que ficar sofrendo pra dizer não pra comida. Pelo amor Essas de Deus. coisas, elas vêm já com substâncias que viciam dentro. Porque você não é viciado numa folha de alface, né? Ninguém se vicia. Você pode criar o hábito de comer saudável, mas você não vai lá pegar um pé de alface e ficar, ai, que legal, tô aqui. Ai, senti o cheiro. Ai, meu que Deus. delícia. Não é assim. Exato. Porque não tem nada ali que estimule o cérebro. Então, o cigarro tem substância para viciar, o álcool, essas drogas que estão aí devastando a população, né? São substâncias que têm o vício. E o açúcar, ele é uma droga. Porque quando você começa a tirar, não sei como está sendo a sua sensação, mas a sensação é de desespero. É de procurar alguma coisa, pelo menos um pouquinho, porque o corpo está pedindo aquilo, é vício. Hoje em dia eu não sinto mais tanto. Mas eu lembro lá atrás, né? Quando eu comecei, eu tirei o açúcar totalmente quando a Alice foi diagnosticada. Mas antes eu já fazia meio que, tipo, coisas com tâmara, sabe? Coisas, assim, mais naturais. Usava bastante açúcar de coco para receitas, eu não usava mais o açúcar refinado. Então, em casa, assim, eu fui tirando aos poucos. Eu usava muito açúcar também, aquele açúcar que parece rapadura. Não é o Deminara? Não, é o mais, o menos ainda mudado ali, né? E, então, quando eu tirei totalmente, eu não senti tanto. Mas... eu acho que teve uns diazinhos, assim, que eu senti uma leve dor de cabeça. E eu ficava, gente, que dorzinha de cabeça chata. Nossa, que dorzinha de cabeça chata. O que será que é isso e tal? E aí, depois alguém falou, você tirou o açúcar, né? Provavelmente é isso. A necessidade, né, do viciado. Que todo mundo, a gente fala dos viciados, mas todo mundo que gosta, não, mas o chocolate, porque eu preciso. E é bonito, né? Eu sou viciada em chocolate. Ai, que lindo eu falar que eu sou viciada em chocolate. Não é igual com outras coisas, mas faz tão mal quanto os excessos. Tão mal quanto uma coisa que é ilícita. É isso mesmo. Mas essa é lícita e ainda ajuda a indústria farmacêutica a produzir remédios, a crescer. Então, assim, vamos nos entupir de fast food, vamos nos entupir de açúcar, porque vamos desenvolver uma diabetes, uma hipersensibilidade intestinal e a gente vende remédio. E aí, olha que interessante você falar sobre a indústria, né? Eu sou muito a favor do capitalismo. Eu gosto muito de dinheiro. Eu acho que a gente tem que criar formas de gerar mais empregos, de gerar mais renda, principalmente para mulheres. Eu acho que mulher, quando está ganhando dinheiro, eu percebo mais que feliz. A mulher, ela leva muita coisa para casa, muita coisa... Assim, ela leva beleza, ela leva leveza, né, para casa. Mas, um ponto que me deixa um pouco intrigada, assim, me machuca um pouco, é porque, sim, existe o capitalismo a qualquer custo. Mas a que custo? Então, por exemplo, até há pouco tempo atrás, lá, a nossa pirâmide... né, alimentar, era pães e trigo e nananana. Iogurtes, leites. Exato, era isso. E lá na pontinha tava as proteínas. Aí agora se inverteu. Pô, legal, bacana, a gente tá olhando para isso de uma maneira interessante. Mas aí começou água proteica, bebida não sei o que lá proteica, nanana proteico. Cara, peraí, é comida de verdade que é saudável. É comida de verdade. O que é industrializado tem um monte de aditivos. Lembra antigamente que você comprava um pãozinho de forma, ele durava... Sim.
pouquíssimo tempo, né? Embolorava e tudo exatamente. mais, tal. Então, assim, não dava 2 dias, você ia abrir. Hoje, fica um mês. Você não embolora. Exato. O biscoito, e eu até falo, vai comer pão? Já come o pão da padaria que acabou de fazer, e aí depois você não come mais. Porque faça boas escolhas. O que fica muito tempo na prateleira, vários dias de validade, o tempo muito grande de prateleira, vai te fazer mal. É isso. E aí é o dinheiro a qualquer custo. A custo da vida de outras pessoas, a custo de tirar a família, né? A mãe, o pai, de desenvolver doenças. E tem muito estudo. Se você for estudar, é cientificamente comprovado que faz mal. E não é moda cuidar da saúde. Então, antigamente era outra coisa. A avó ia lá, colhia o grão, macerava o grão, fazia o pão, né? Na época de Jesus. Então, a gente tem uma cultura que foi sendo modificada com aditivos, com a química. E isso prejudica. É isso. Eu não sou totalmente contra, por exemplo, a pessoa ela precisa de uma dose extra ali de whey protein, Ok. Porque também tem os estudos falando. Exato. Né? Da quantidade de proteína que você tem que bater ali diária. Que não é fácil, né? E tem as pessoas que também têm as escolhas, né? Que são veganas, que não conseguem bater essa meta. Então, também tem para isso. Exato. Eu não sou contra. Mas o que eu tô vendo é justamente a virada, sabe? Tipo assim, viramos a pirâmide. Pronto, agora tudo é proteico, olha. Sabe? Ao invés de você beber água, você beba essa água proteica, cara. E é caríssimo, né? É super caro. É muito caro. Quem vive muito nessa moda, nessa onda de tudo muito moderno, nem todo mundo consegue acompanhar isso. E sempre o que vem da natureza, o que vem lá da feirinha, vai ser melhor. Mesmo com todos os agrotóxicos que a gente já sabe que tem nos alimentos, mesmo assim, ainda é o melhor caminho. É o melhor caminho. A carne, cozinhar, comer o arroz, o feijão, salada, legumes, verduras, mastigar. O caminho é tão simples, né? Tipo assim, a resposta é tão simples, mas... mais acessível. Uma vez eu fui num evento, tem um nutricionista que eu amo muito, que é o Murilo Pereira. Já fiz alguns cursos dele, ele é especialista em modulação intestinal. E no curso ele falou, uma moça que estava ali apresentando os produtos, na época eu falei para ela assim, mas é muito caro viver assim, né? E ela falou, não, se você vai economizando daqui e dali. E depois isso foi uma coisa que eu falei para mim mesmo. O que é caro? Né? Porque viver melhor, de forma mais saudável, fazer as escolhas, descasque mais e desembale menos, é mais barato, né? É mais acessível do que comprar esse monte de coisa, que é ótimo, se você puder, depende também. E você tem qualidade de vida, você vai comprar batata, você vai fazer, você vai cozinhar. É isso. Na verdade, tá tudo muito caro, né? Então, a gente... Entre o caro e o caro demais e ainda ficar sem saúde, então bora fazer de maneira feiras. Eu brincava que antigamente eu levava as frutas e as verduras para morrer na minha geladeira. Mas acontece. Tem muita gente que quer fazer, mas não consegue. As pessoas vão lá, compram, coloca lá, tem a meta. Mas não cozinham, não consegue. Então, eu também vi muito isso. Não é? Então, assim, muitas pessoas faziam isso. Eu fui essa pessoa. Então, hoje, assim, não tenho tempo para fazer, não vou estocar verdura na minha geladeira. Ou eu vou comprar já para aquele dia, fazer, preparar, deixar pronto, ou eu não compro. E também preciso comer direito. Então, tem que ter alguma coisinha ali já pronta. E o que está pronto? O biscoito, né? Então, isso não tem. Fruta. Eu gosto de deixar banana, mamão. A mão, sabe? Tipo, estão com fome. Tá com fome? Ó, tem ameixa, tem banana, tem maçã. Qual que você quer? E aí, eles, na maioria das vezes... querem eles os três. E a cenourinha é muito legal, já viu? A gente corta a cenoura em filete, ou a pequenininha mesmo. A mini, tempera ela com limãozinho se quiser também, senão aquilo ali mastiga. Os meus comem cru, na boa. Uma delícia, tá todo mundo brincando na piscina. Tomatinho cereja também. Eles amam, as crianças amam. Essa nova geração tá mais
evoluída. Tá. A nossa Mas eu acho que é geração- porque a gente apresentou mais isso pra eles. acredito que pode ser que sim, porque na nossa época, as outras coisas, às vezes, para algumas famílias, era muito mais inacessível, né? Uhum. E aí, quando as pessoas foram amadurecendo, ganhando espaço profissional, elas queriam dar para os filhos o que elas não comeram. Foi o que eu fiz com a Rebeca. E que não precisava. É. E agora eles já estão vindo com essa mentalidade, porque as pessoas já estão mudando. É isso. Na escola tá falando mais, né? As crianças levam mais água na lancheira. Eu gostaria que fosse um pouco mais, mas ainda... A gente ficou internada, né? Eu e a Alice. A gente ficou de quinta a domingo. De quinta a domingo, foram 20 suquinhos. Não, é péssimo, gente. 20 suquinhos para uma diabética. Tipo assim, cada suquinho tinha 23 gramas de carboidrato. Ou seja, é puro açúcar. No hospital tem líquido. muito disso, não dá para entender. Aí eu fui estava reclamar. Então, eu fui reclamar sobre a alimentação. Eu falei assim, gente, é muito carboidrato. Ela está acostumada a uma dieta um pouco mais proteica. Tem muito mais proteína. A gente dá ovo no café da manhã, a gente não dá pão. A gente, se for dar algum carboidrato, a gente dá uma tapioquinha bem fininha ali. A gente dá mais frango, mais no almoço. E eu tô vendo que tá vindo assim, né? Tipo, isso daqui de carne, arroz e feijão. Então, precisa ser menos carbo e mais proteína para ela. Ah, mas mãe, fica tranquila, porque essa dieta que ela já está fazendo é a dieta diabética. Porque a gente vem, o nutricionista que prescreve. Falei, não, gente, pelo amor de Deus. Um pão deste tamanho no café da manhã. Não dá. Você tira a foto e manda, né? O que tá acontecendo? Olha o que veio num café da tarde. Arissa, sério, eu quase pirei. Veio um suco de laranja. De caixinha. Tá? De caixinha. Suco de laranja. Veio o pão. Aí veio uma manteiga de boa qualidade e um cream cheese. E mais 3 pacotinhos individuais de bolacha. Só isso. Nada de proteína. Aí eu interfonei, eu falei, gente, eu pedi, por favor, eu preciso que venha uma proteína. Ah, mamãe, para agora não dá, mas para a próxima refeição a gente já coloca. Aí eu fui comprei um omelete lá embaixo, pedi para entregar e tal. Aí a hora que a gente estava comendo, entrou uma enfermeira e falou, mamãe, não pode, tem que comer alimento daqui. Por quê? Gente... Não dá, não dá. Aí eu falei pra ela, eu falei, olha, se você quiser, você pode até chamar alguém pra vir falar comigo, não tem problema. Eu entro na briga, não dá. Ela precisa comer mais proteína do que carboidrato. Ela é diabética, carboidrato vira açúcar no sangue. Aí a gente volta naquele papo do dinheiro, né? A qualquer custo. Então, é contenção de gasto. Sim. Eu mando o que é mais fácil, o que é mais barato, o que tem menos mão de obra. É isso. Então, a mão de obra é mais barata. Então, a gente vai comprar o que é fácil, o que tá em promoção e vamos distribuir dentro de um hospital. Tá errado. E eu achei isso interessante. Até a visão do Daniel foi exatamente essa. Eu tava emputecida. Meu Deus, que eles estão... Tirei foto pra ele, olha isso, que absurdo e tal. Aí ele falou, amor, pensa, se fosse um negócio seu, a proteína quanto custa? Para você fazer um ovo, para você estocar um ovo, quanto custa? O ovo estraga, né? Não tem como você deixar lá o ovo na prateleira 50 dias. Então, isso vai acabar acontecendo. Eles vão ir Não mais... deveria, né? Não deveria. Porque a gente sabe, a gente tá falando de saúde, né? A mesma coisa quando a gente fala de educação. A gente precisa entregar para o paciente dentro de um hospital. Por exemplo, lá na clínica. Quando vocês vão lá, tem um café, um cappuccino com chocolate? Não vai ter, porque não é o que eu trabalho. Né? Você tá... Eu tenho que incentivar. Tem um cafezinho ainda, tem uma coisinha ou outra, mas eu não posso colocar dentro... foge do que eu tô propondo. Você vai estar entrando em conflito com o que você o que eu tô propondo. Uhum. Então, eu vou deixar um pote com bolachinha. Já sugeriram, tem que pôr uma bolachinha aqui. Ia ser bem bonitinho, mas não é a proposta. Uhum. Então, talvez, futuramente, a gente tenha uma cozinheira e aí ela faça um omeletezinho. Quando alguém chegar e quiser, faça uma tapioca. Ótimo. Mas é por hora e deveria ser assim. Então, isso é uma das coisas que me confronta no ambiente hospitalar. Porque tem coisas que a gente fala assim, gente... Não é para ser assim, né? Mas é o protocolo. A gente tem que seguir
veio de alguém, veio de não sei o quê, e você não tem voz para resolver. Então, se é uma enfermeira, eu já ia ficar assim, vai lá pegar o ovo. Então... Não, depois veio uma outra que levou o ovo. E ela falou, olha, o seguinte, o que você precisar, você pode trazer de fora, não tem problema. Por quê? O que ela falou? Veio uma mãe aqui uma vez, ela... igualzinha a você, falando que o filho dela não ia comer. Ela arrumou treta com todo mundo aqui. E quem sabe mais sobre diabetes do que quem vive o diabetes diariamente? É só a mãe. É a mãe, é a pessoa que vive. Exato. Quem está ali no ambiente hospitalar, que está lendo o protocolo e seguindo, ele não sabe como é que funciona para essa pessoa. Nessa família. É assim. E qualquer doença... Quando eu tenho muito essa parte da humanização e de entender o que o paciente já sabe sobre ele. Por exemplo, funcionar uma veia. Tem lugar que se você chega, tem profissional que olha para você e fala assim, eu entendo do que eu tô fazendo. Mas você fala assim, não, mas aqui... Tá, eu entendo, eu estudei, eu sei, tem um aparelho que pode me ajudar. Mas a pessoa vive no hospital internada. A pessoa tá sempre ali, tomando insulina ou tendo que fazer uma reposição de eletrólitos. Então, ela sabe como ela funciona. A gente precisa respeitar. E os protocolos, eles existem para ter uma regra, uma organização, né? Não que... vamos quebrar o protocolo. Gente, o protocolo é para ter uma ordem. Mas existem as exceções. E a gente tem que respeitar, né? A mãe que está com a filha ali já nervosa, ansiosa. E que a bolachinha, de fato, mesmo que não seja... Mesmo que seja uma rotina da sua família, para qualquer família diabética, pão, farinha, a bolacha totalmente industrializada, esses biscoitos que vêm... É uma regra geral, né? Não é só para mim. O suco mesmo. O suco... Gente... Manda água. Mas tudo bem, eu voltei com o saquinho, né? Voltei com o saquinho lá cheio de suco. A gente distribuiu, a Alice deu para um monte de primo dela e tudo mais. E tá tudo bem, tem pessoas que já têm o hábito a tomar esse monte de suco. Na minha casa, ou é chá gelado, sem açúcar, tal, beleza. Ou é água, é isso. Água é Se ótimo. a gente for fazer suco, é suco de polpa de maracujá, sem açúcar. Ou de limão. É isso. Limão Acabou. É ótimo para o intestino, para o estômago, para digerir. É ótimo. Agora, vamos à prática, só para a gente já ir encerrando. Para a pessoa que se viu aqui, que se percebeu através do que a gente está falando. Nossa, eu me sinto assim, eu fico muito mal. O tempo todo eu estou sentindo dores, o tempo todo... O que ela pode fazer de primeira para... já começar, talvez, a sentir uma melhora e tudo mais. Antes de investir pesado, antes de fazer um monte de exame, antes de fazer check-up. Assim como você falou, às vezes a pessoa não tem acesso à saúde de uma forma tão rápida. Então, vai precisar esperar ali o tempo do SUS liberar para ela fazer esses exames. O que ela pode fazer de imediato que você sente assim que vai fazer uma diferença? Às vezes, quando algum paciente me liga, eu tenho ainda tenho essa dificuldade de interromper para... vem aqui que eu te explico, custa tanto, né? Eu tenho essa dificuldade e, às vezes, eu já vou dando essa orientação. A gente precisa se perceber. Se você já está procurando alguém, se você já está preocupado com isso, você já está buscando informação na rede social, na internet, você está preocupado com o seu estado de saúde. Quando a gente fala de alimentação, tem vários tipos de alimento que podem causar alguns sintomas. Então, uma coisa muito legal que eu falo para as pessoas, que é também de forma terapêutica que eles usam essa técnica, é anotar. Quando você está com essa enxaqueca, quando você está com esse mal-estar, que dias que você tem essa diarreia. Então, você vai anotando tudo que você comeu durante o dia. Então, como foi seu café da manhã, é um diário. Antigamente, né, naquela época medieval, tinha muitas mulheres que faziam, né, os seus diários. Então, é fazer o diário com propósito, durante 40, 60 dias. E, nesse período, você vai identificando o que você comeu. Então, às vezes, não é um alimento igual, mas ele tem as mesmas propriedades que aquele outro alimento. Um exemplo, a gente pode falar da histamina, que é uma substância que a gente produz, que a gente consome, e a gente tem uma enzima que degrada a histamina. O tomate tem muita histamina. E dá alguma sensação, pode dar enxaqueca, pode dar algumas alergias. Só que quem sabe que tem no tomate? Quem é especialista, né? Quem sabe, você sabia? Não. No tomate tem, no molho de tomate. Onde tem mais? No queijo.
Onde tem mais? No vinho, pode ter na Nossa. uva. Aí a pessoa vai fazer um jantar italiano. Exato. E aí ela vai passar muito mal. Ela vai ter muita dor de cabeça. Ela vai achar que foi o vinho. E aí ela para de tomar o vinho, mas ela come o queijo de novo. E aí ela tem outra crise. E aí, nesse período de 40, 60 dias, você vai olhar o que você comeu nos dias que você teve a crise. E aí, comi tomate, comi arroz, feijão, mas aqui eu também comi arroz, feijão, mas comi um queijo. E vai interligando. É como se fosse um quebra-cabeça. E você se observar e fazer um propósito, um combinado. Ah, mas eu não consigo. Então, aí é outro problema, né? A gente precisa fazer uma terapia. Legal. E aí é uma dica que eu sugiro. Vá, presta atenção, se observa. Quando que é enxaqueca, que dia que foi. Foi estresse? Porque o estresse também, né? Sobrecarrega. Sobrecarrega aqui, né? O cérebro conectado com o intestino. Então, solta o intestino, você fica mais vulnerável às enxaquecas. Então, anotar é uma dica legal, eu acho bacana para se perceber. Não tem o que fazer, então eu vou me perceber. E de graça, né? E de graça. As informações que tem aí, tem muita coisa que não é. Mas, para os curiosos, porque todo mundo tem celular na mão, busca um artigo científico sobre o assunto. Boa. Isso tem relevância, isso tem comprovação, tem vários médicos, estudiosos, enfermeiros, pessoas que estão envolvidas nesses estudos e que pode te dar é muito esclarecedor e ainda você ganha conhecimento. Perfeito. E o conhecimento é libertador, né? A gente se livra de muitas coisas. É isso aí. Para quem quer encontrar você, Arissa, onde que te encontra? Na rede social, eu estou como Arica Saúde Integrativa. Tudo junto no Instagram. Aí vocês me acham lá e É isso aí. pra mim. É isso aí. Gente, a Arissa, ela é uma profissional incrível, uma mulher maravilhosa. Eu agradeço muito por você ter topado e vindo até aqui, porque tudo que a gente falou aqui, tudo foi muito relevante. Se foi relevante para mim, eu tenho certeza que foi relevante para mais pessoas. Então, todos os temas que a gente falar aqui, que possa reverberar e alcançar mulheres que realmente estão precisando. E que a gente possa levar um pouquinho mais dessa sua expertise, dessa sua experiência para mais mulheres. Você merece colocar sua voz. Ai, muito obrigada. E eu agradeço muito, viu, por você ter vindo. Muito mesmo. Eu agradeço também. Que todas as mulheres possam se olhar com mais amor, com mais respeito, dando o seu tempo, que as coisas vão acontecendo e se ouvindo, né? Precisa se ouvir. Os sinais estão aí. Não espere parar numa mesa de UTI. Pelo amor de Deus. Não. E, gente, para quem quer me acompanhar também, meu Instagram é Aline_Contreira. Lá dentro da minha bio tem o canal do YouTube, tem o meu TikTok também. Mas eu falo mais mesmo ali no Instagram. Então, eu espero vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei conversar com você, Arissa. Também, você é muito maravilhosa. Muito prazer. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.